Olá pessoal, bem-vindos novamente ao Eco Legal. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Muitas pessoas têm me pedido para contar uma curiosidade acerca das aventuras que a gente passa trabalhando na área ambiental. Para quem não sabe, eu sou Leonardo Campanelli, biólogo do Instituto Estadual do Ambiente e já trabalho há 13 anos com licenciamento, monitoramento ambiental, fiscalização ambiental. Então, muitas situações realmente engraçadas, diferentes, a gente passa em campo. E hoje eu vim contar dois casos para vocês que eu acho que vocês vão rir junto comigo e vão aprender alguma coisa também acerca de meio ambiente com as histórias que eu tenho a passar. Depois da vinheta, como eu disse, essas vinhetas agora dessa nova sequência são em homenagem a temas brasileiros, né? Nós vamos então apreciar essas duas histórias que aconteceram comigo durante a minha jornada como funcionário ambiental do órgão estadual aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá? Então, pessoal, vou contar duas histórias de duas pessoas idosas, que envolveram duas pessoas idosas, que eu acho que uma das mais engraçadas que eu passei ao longo desse tempo no INEA. A primeira é o seu João, que era proprietário, ele faleceu ano passado, se não me engano. Ele era proprietário de uma pedreira aqui na minha cidade, do interior do estado do Rio de Janeiro, Campos Goytacazes, e nós fomos fazer uma fiscalização de uma área que foi suprimida irregularmente. Não tinha autorização ambiental, houve uma denúncia que a pedreira dele na área de topo de morro tinha feito uma supressão sem autorização, supressão de vegetação, né? Sem autorização. Então nós nos dirigimos ao local. Aí o importante destaque é que o seu João, ele na época, isso já tem bastante tempo, sei lá, uns 6 a 7 anos, e na época ele já tinha mais de 90 anos, ele já estava com seus 92, 93 anos. E nós chegamos ao local, o seu João estava lá trabalhando, ele ia todo dia trabalhar, ele tocava de frente mesmo no negócio. Aí nós chegamos lá, evidentemente a gente não avisou, né, até para dar o flagrante, caso a denúncia fosse verdadeira, e chegamos e realmente constatamos uma máquina numa APP de topo de morro fazendo uma supressão de vegetação sem autorização. Aí nós chamamos ele e falou: seu João, vamos lá com a gente. Ele prontamente, muito disposto: não, vamos lá, vamos lá. Aí subimos até onde o carro conseguiu subir, a máquina de esteira, ela conseguia subir mais, porque era uma área bem declivosa onde ela estava. Então eu creio que dava em torno de uns 30 graus, talvez um pouco mais de inclinação. E para o carro estava um pouco difícil, o nosso pneu já estava meio careca, e era uma área que tinha rocha florada, então patinava, não dava para o carro subir. Mas a máquina de esteira conseguiu ir lá e fazer essa supressão sem autorização. Aí nós paramos o carro e falamos: seu João, a gente vai puxar no zoom da máquina. A gente foi discutindo, ele justificando o porquê e tal. Quando nós chegamos no local, eu falei assim: seu João, nós vamos parar aqui e vamos puxar no zoom da máquina. Acho que a gente vai conseguir ver bem focado o que está acontecendo lá em cima do morro. Não precisa subir até lá, não. E seu João tinha, um parênteses aqui, seu João tinha vamos dizer assim, uma mania de conversar assim, com o olho fechado. Ele não tinha problema de visão nenhuma, ele era uma pessoa absolutamente saudável, mas ele tinha essa mania de ficar assim, conversar assim, com o olho fechado. Meu colega até brincava, eu estava com um colega, o colega brincava: acho que o olho dele é cego. Eu falei: não, ele não é cego de olho não, isso é mania dele. Enfim, aí quando nós conversando, nós estávamos conversando com ele, falando, explicando as coisas, vou fechar o parênteses, né? E conversando as coisas, nós falamos assim: seu João, porque essa área aqui é muito íngreme, pra gente subir lá vai ficar difícil, então a gente vai tentar puxar aqui no zoom da câmera. Eu acho que dá pra caracterizar bem o que está acontecendo. Aí o seu João respondeu assim: difícil subir lá? Poxa, vocês são os meninos novos desses, não aguentam subir uma ladeira dessa? Eu vou ter que subir lá sozinho para falar com o maquinista? O tratorista no caso, né? Rapaz, isso mexeu com o nosso ego. Aí nós falamos assim: seu João, agora o senhor desafiou a gente, então nós vamos subir lá junto com o senhor e vamos chegar lá até onde o seu trator de esteira está. Aí ele abriu os dois olhos nessa hora e a gente subiu lá e paramos a atividade e tal. Ele entendeu que não podia ser feito daquela forma. Enfim, tomamos todo o procedimento de fiscalização, embargamos aquilo ali e depois ele se regularizou mais pra frente. Essa foi a primeira história engraçada. A segunda também é do nonagenário, que a gente... ele é conhecido no interior aqui do nosso estado como seu Duí. E seu Duí, isso foi um pouco antes do CAR, da existência do sistema do CAR, né? Uns 2 anos talvez antes da existência do sistema do CAR.
E na época, então, como é que a gente fazia? A gente abria um processo físico de aprovação de reserva legal, porque não existia o CAR, não existia nem a lei, né, 12.651, era a lei anterior, a 4771 de 65, que nós trabalhávamos. Então a gente tinha que abrir um processo administrativo para apresentar, o proprietário apresentava todos os documentos do imóvel, plantas, memorial descritivo, e a partir disso nós íamos a campo, comparávamos as informações para ver se o que ele estava falando verificava com o que estava em campo. A partir disso a gente emitia uma certidão ambiental de aprovação de reserva legal. E com essa certidão ele poderia então fazer a transação do imóvel, porque muitos cartórios pediam a comprovação da aprovação da reserva legal. Tinha até uma resolução, ainda tem, uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que obrigava os cartórios a fazer essa conferência, né, entre os documentos requeridos, certidão de aprovação de reserva legal. E aí nós fomos ao local, marcamos o seu DUI para poder conferir. Você chegou lá, ele ficou muito, muito feliz, porque ele já estava tentando passar em vida o imóvel para os herdeiros dele, e ele precisava desse documento para ir no cartório, enfim, ele ficou muito satisfeito de a gente ter ido lá. Aí ele acompanhou a gente na vistoria, era um imóvel relativamente plano, a gente fez toda a vistoria de carro. Quando nós estávamos saindo do imóvel, ele muito simpático, a gente conversando, eu e um colega de trabalho que me ajudou muito, né, me ajuda até hoje muito nessas questões. Aí nós estávamos conversando com o seu DUI, e ele muito simpático, falando, enfim, todo feliz que estava resolvendo a questão da reserva legal dele. A gente, depois da vistoria, provavelmente não, a gente acabou, né, realmente emitindo a certidão, porque estava tudo certo, a gente logo emitiu, e ele estava feliz de resolver a situação, porque ele estava querendo realmente passar em vida o imóvel para o nome dos filhos. E aí quando a gente está saindo da vistoria, eu falei assim, a gente tinha um estábulo bem na entrada da propriedade dele. A propriedade dele ficava exatamente no limite entre área urbana e rural. E no início, né, junto à porteira de entrada, tinha um estábulo de cavalo. E o estábulo, na hora que a gente passou, estava vazio. Aí eu comentei assim, seu Duí, o senhor andava muito a cavalo, né? Foi um hábito que se cultivou durante muito tempo, andar a cavalo. O senhor deve ter andado muito a cavalo. Aí ele respondeu assim, andava a cavalo? Como assim andava a cavalo? Eu ainda ando a cavalo. Aí eu falei assim, aí ficou aquele clima assim, eu tive que fazer uma piada e tal, pra descontrair. Eu falei, não, seu Duí, eu não quis dizer que o senhor não aguenta andar a cavalo, não foi essa a minha intenção. Eu quis dizer que hoje em dia todo mundo anda de moto, e realmente foi o que eu quis dizer. Eu não tava duvidando dele só porque ele tinha 90 e alguma coisa. Até porque ele era um homem saudável, normal, a gente fez tudo junto, entrando na mata, saindo de mata, subimos ladeira, descendo ladeira, não tinha, ele não aparentava nenhum motivo para não andar de cavalo. É porque realmente hoje na área rural as pessoas substituem o cavalo pela moto, eu estava falando nesse sentido. E ele levou para esse outro lado de que eu estivesse desfazendo dele, não era isso. Aí ele, não, eu ando a cavalo ainda. Eu falei, não, seu Duí, porque hoje em dia todo mundo anda de moto, eu tô falando isso e tal. Ele, não, mas eu não gosto de moto, não, eu prefiro ainda andar a cavalo. Aí a gente acabou dando risada daquilo, meu colega que estava comigo também entrou na brincadeira, a gente riu, fomos embora e ficou marcada essa história do seu Duí, que fez questão de afirmar que ainda estava andando a cavalo, que não gostava de moto. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Muitas pessoas pediram para contar histórias relacionadas ao tema ambiental, histórias engraçadas, curiosidades. Eu vou abrir esse quadro novo, né? De vez em quando eu vou contar uma história aqui. E aí a gente aproveita e tem umas informações, como eu passei para vocês, dentro das histórias. Sempre tem um conhecimento de meio ambiente que vem agregado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, dê o like aí para incentivar o nosso canal. E se inscreva, né? Tem um link de inscrição aqui embaixo. Se inscreva como uma maneira de apoiar o trabalho da gente. Fui!